aqui de quarta-feira, dia 23 de julho. E sexta-feira a gente teve o Gustavo Miró, que é advogado, falando sobre o tarifaço do Trump. E hoje a gente vem com um economista, o meu amigo Arthur, que vai falar, ele que é economista, doutorando em Economia do Desenvolvimento pela USP, um amigo nosso, meu amigo pessoal, e também ele não, no currículo que ele mandou, ele não colocou porque o pessoal já vai pedir dinheiro para a campanha, mas ele é tesoureiro do PDT de Curitiba. Então tem uma visão aí sobre o desenvolvimento econômico no nosso país. Então te agradecer, Arthur, a gente já combinou várias vezes de você vir aqui, mas pegou a pauta bomba do momento da economia mundial. Pois é, obrigado, hein, Luan, pelo convite de vir aqui. Agradecer também o pessoal que está ouvindo aí. E, pois é, né, várias vezes a gente tentou marcar, só que aí um dia você não podia, o outro você não podia. Mas aí hoje deu certo, né, isso que interessa. E, bom, o assunto do momento, né, o tarifaço do Trump. E tem bastante coisa, né, para falar sobre Mas isso. vamos começar aí. Qual que foi, o que deu na louca do Trump, assim, porque da última semana que a gente veio conversando, né, e desde que o Trump assumiu, acho que ele assumiu agora no início de 2025, ele começou a tarifar os países, né? Ele pode fazer isso? Como é que os Estados Unidos têm esse tipo de política de chegar, ó, vai ser 50%, 100%? Como é que funciona para a economia isso? É o seguinte, né? A gente pode falar sobre essas tarifas aí que o Trump impôs, né, a vários países, da perspectiva da política e da perspectiva econômica, né? Do ponto de vista econômico, barreiras tarifárias, né, de modo geral, elas podem tanto ser boas para a economia do próprio país quanto ruins. Quando que uma barreira tarifária tem, digamos, um efeito positivo? Quando você está tentando proteger algum setor da sua economia que você entende que é estratégico. Por exemplo, né, no caso do próprio Brasil, de outros países da América Latina, se você voltar lá no passado, lá na década de 40, 50, 60, tinha muito aquela ideia da indústria nascente, né, de você fazer uma industrialização por substituição de importações, que se falava, né? Então, qual que era a maneira de você industrializar naquela época? Era protegendo mesmo. Porque se você não protege o seu mercado, né, quando você é um país pobre ainda, desindustrializado, é evidente que você não vai conseguir se industrializar. Por quê? Porque o cara que tá lá fora, né, o país que já é rico, já é industrializado, ele vai ter um custo muito mais baixo do que o seu. Porque vai ter uma escala maior, etc, etc. Então, quando você tem uma certa proteção tarifária nesse sentido, para você desenvolver uma indústria que você quer desenvolver e tal, é algo que pode ser positivo no longo prazo. Mas é claro, né, se você estabelece uma tarifa que é muito alta ou uma tarifa que é generalizada, né, como a tarifa que o Trump disse que vai aplicar ao Brasil, aí você esbarra em outras questões, né? Por exemplo, tem coisas que você realmente não vai produzir, né? Uhum. Pensa no caso do Brasil, por exemplo, né? A gente importa muito trigo para fazer pão, para fazer massa, etc, etc. Por que a gente importa trigo? Porque o nosso clima, né? O Brasil é um país majoritariamente tropical, o nosso clima é ruim para plantar trigo. Certo. Então, a não ser que no futuro inventem lá uma semente que é resistente ao calor, etc, etc, a gente sempre vai ter que importar trigo. Então, nesse caso, por exemplo, se você coloca uma tarifa, não faz nenhum sentido, né? Agora a questão, né? Por que que o Trump resolveu tarifar todo mundo, né? Que você perguntou, que você iniciou sua pergunta. Eu até escrevi um texto, não sei se chegou a ler, que eu mandei lá. Lá no Disparada, né? Exatamente. Eu vejo essa taxação indiscriminada que o Trump está fazendo de um monte de países, inclusive países que são aliados históricos dos Estados Unidos, né? A União Europeia, né? Por exemplo, o Japão e a Coreia do Sul. Ele anunciou também que impor tarifas a eles que são aliados históricos, né, dos Estados Unidos. Eu vejo assim que a gente está tendo
uma mudança geopolítica muito grande. Entendi. Os Estados Unidos, por muito tempo, foram a grande potência mundial, né? Tinham hegemonia, a maior economia disparada, né? E a China tá chegando. Até nesse texto que eu escrevi, eu puxei uns dados e tal. Em termos de paridade de poder de compra, que se quiser até depois eu explico melhor o que é isso, a economia da China já é maior do que a economia dos Estados Unidos. Mas o que é paridade de poder de compra? Paridade de poder de compra é o seguinte, a economia brasileira, você mede o tamanho dela em reais, certo? Tá. Então, assim, o PIB brasileiro, por exemplo, em 2024, se eu não me engano, era 11,7 trilhões de reais. Certo. O PIB dos Estados Unidos você mede em dólares, Certo. certo? Então, Que é a sei moeda lá. deles lá. Exatamente, sei lá, não sei quanto que é, mas digamos que é 10 trilhões de dólares o PIB Entendi. dele. Provavelmente até mais, mas enfim. Se você converte o PIB do Brasil pela taxa nominal de câmbio, digamos assim, você vai ter uma ideia errada do tamanho real da economia brasileira. Pelo seguinte, porque o gasto que você faz aqui no Brasil, você não faz em dólar, você faz em real. Entendi. E o custo de vida é diferente de um país para o outro. Então entendeu? não tem como comparar, você disse. Não, você pode comparar, mas aí você compara usando uma outra taxa. Não a taxa de dólar, aquela que a gente vê no Jornal Nacional todo dia. Você usa uma taxa que se chama taxa de paridade de poder de compra. Que significa assim, digamos, $1. Quantos reais eu preciso ter para comprar a mesma coisa que $1 compra lá nos Estados Unidos? Então, digamos, sei lá, R$3. Entendi. Então, aí você converte esses quase 12 trilhões de reais que é a economia brasileira, o tamanho da economia brasileira, por R$3 e não por 5,50 alguma coisa, que é a taxa de dólar nominal que tá no mercado aí. Mas o que vale a taxa do dólar é o que o mercado decide, não o valor real do dólar sobre o real, é isso? Não, é que são coisas diferentes. Por São quê? coisas diferentes. Pelo seguinte, a taxa de mercado, ela é oferta e demanda, né? Tá. Ela é oferta e demanda. Então, se você está demandando mais dólares, o preço do dólar vai subir. Se você está demandando menos, vendendo dólares, por exemplo, o preço do dólar vai cair. Então o dólar não é um regulado, né? É o mercado que diz o valor. Sim, exatamente. Agora, a paridade de poder de compra é uma coisa diferente. Porque, por exemplo, vamos colocar assim. Dá um exemplo pra gente, assim. Exatamente. Deixa eu dar um exemplo. O camarada vai morar lá nos Estados Unidos, digamos. Certo. Aí ele recebe uma proposta para receber um salário de $1.000. Certo. Aí ele converte pela taxa nominal, né? Uhum. Vou ganhar, sei lá, 6 mil, equivalente a R$6.000 lá. Legal, beleza, mais do que eu ganho aqui. Só que o custo de vida que ele vai ter lá é diferente. Os Entendi. gastos que ele vai fazer são em dólar. Que ele não vai em gastar real. em dólar, né? Exatamente. Então, por isso que você tem que fazer essa conversão de paridade de poder de compra, para igualar as coisas, entendeu? Entendi. E aí, claro, tem coisas que vão ser relativamente mais caras lá, coisas que vão ser mais baratas e tal. Enfim. Então, por esse critério da paridade de poder de compra, a economia chinesa já é maior do que a americana. E em vários outros aspectos, né, que a gente for analisar, a China tá chegando nos Estados Unidos ou até ultrapassou já, né? Mas pelo que os economistas e o pessoal da política têm dito, principalmente, o que sustenta os Estados Unidos é o que você falou, que até eu escrevi aqui do texto, que é padrão dólar, né? Que o dólar decidiu, o que os Estados Unidos ali, esqueci como é que é o nome do acordo, Bretton Woods, né? Que a partir de agora é o dólar. Só que a China já está vindo, já pensando em fazer comércio entre yuans e real, entre a Sim. moeda argentina e a chinesa. Uhum. Isso está tirando o poder dos Estados Unidos? No teu artigo você descreve sobre isso? Não, com certeza. O dólar ainda é a moeda que é mais utilizada no comércio internacional e com uma certa margem. Só que o que acontece? Conforme outras economias vão ficando mais relevantes no comércio internacional, como a própria China, a Índia também ainda atrás, mas também está crescendo, é natural que outras moedas elas vão ganhando uma importância maior também. Então, o que acontece? O dólar, por ele ser a moeda mais utilizada no comércio internacional, todo mundo quer ter dólar.
entendeu? Porque é uma segurança. Então Entendi. você pega, por exemplo, eu botei lá no meu texto, as reservas internacionais do Brasil. O Brasil toda hora fala lá na TV, o Brasil tem 300 e tantos bilhões de reservas internacionais, etc, etc. Dessas reservas internacionais, quase 80% está aplicado em dólar. Mas aonde que tá esse dinheiro? Tá em Boa, banco? boa parte dele está lá nos Estados Unidos mesmo, aplicado em título do governo Ah, americano. ah. Mas o governo pode fazer isso? Ir lá e comprar um título? Pode, pode. Ah, Inclusive, boa parte da dívida americana, quem detém é o governo chinês, inclusive. Mas por que que o Brasil faz isso e por que que outros governos fazem isso? Porque você se protege. entendi. Porque numa situação de crise econômica, Ah, o que que acontece, né? Geralmente a sua moeda se desvaloriza, certo. né? Uma situação de muita instabilidade, né? Alguma coisa assim, sei lá, digamos, né? Acontece um atentado terrorista grande aqui no Brasil, todo mundo fica desesperado, meu Deus, o que que vai acontecer? Vai ter uma guerra, não sei, né? O preço da moeda tende a se desvalorizar, o preço do dólar tende a subir. Você tendo reservas, você tem um colchão, você tem uma segurança. Porque se a tua moeda está se desvalorizando muito, o Banco Central vai lá, começa a vender esses dólares, e Ah, aí o preço do dólar se estabiliza, né? mas Porque ele você tá. vende no mercado mundial, não no mercado brasileiro. Não, vende geralmente aqui dentro mesmo. Ah, entendi. Vende, né, dólar e compra Comprar real. real. Exatamente. Então, os países criam essas reservas internacionais exatamente para isso. Por quê? Por que que é ruim quando a sua moeda se desvaloriza? Porque gera inflação. Entendi. Porque, né, todo país vão ter alguns produtos que vão ser importados. Certo. E aí, como você geralmente importa em dólar, se a sua moeda se desvaloriza frente ao dólar, tudo que você importa fica mais caro, né? Então esse status que o dólar tem de reserva de valor, né, de moeda, de ser a moeda que é mais utilizada no comércio internacional e que os países entesouram para ter essa proteção, isso garante para os Estados Unidos um status diferente dos outros países, né? Lá no texto que você leu, por exemplo, eu citei, né, a restrição externa. O que é a restrição externa? É o seguinte, é o nosso drama, né, da economia brasileira, né? Geralmente, quando a gente começa a crescer num ritmo um pouquinho mais alto, a gente bate na restrição externa e aí o país entra em crise, trava o crescimento e aí cresce mais de novo mais um pouquinho, aí bate na restrição externa e a gente fica nesse ciclo há, sei lá, mais de 100 anos, talvez. Enfim, e o que que é isso? Quando a economia começa a aquecer muito, né, o desemprego está muito baixo, a economia está crescendo, né, todo mundo está contratando, está investindo, está isso, está aquilo, uma parte dessa renda que está sendo criada, ela vaza para o exterior, né, no sentido de produtos que você está importando, né? Por Entendi. exemplo, né, sei lá, pensa no notebook aí de última geração que não é produzido no Brasil, você vai importar um celular, sei lá. Enfim, o teu nível de importações começa a crescer, então, obviamente, você precisa de dólares para fazer frente a essas importações, né? Porque a gente não paga essas importações em reais, essa é a questão. E aí o que acontece? Você começa a comprar dólares para fazer essas importações e ia vender reais. Nisso, né, lei da oferta e demanda, você está demandando muito dólar. Então o preço do dólar começa a crescer, isso gera inflação, Entendi. e aí a inflação faz com que o consumo caia, etc, etc, e a gente entra em crise. Mas, Esse é o ciclo da economia brasileira desde sempre. mas isso pelo Banco Central, né? O Banco Central que faz essa conversão, ou seja, qualquer banco faz esse tipo de conversão. Porque assim, vamos supor, sei lá, vou pegar um produto aqui que. Ah, máscara, né? Aham. A gente entrou em pandemia no Brasil, teve que começar a importar máscara. Por consequência, o preço do dólar foi lá em cima, não foi? Porque daí você começou a comprar, a necessidade de comprar Uhum. muita máscara. Quem que faz essa conversão mesmo? Não, na verdade você tem geralmente os bancos que são autorizados a fazer esse tipo de transação, né? Transação de Forex, que eles falam. E aí você compra em qualquer banco. Não tem uma autoridade central que controla isso, né? É mercado mesmo. Então o que acontece, né, no caso dos Estados Unidos?
Os Estados Unidos, por ter uma moeda que é muito demandada mundialmente, todo mundo quer ter dólar, todo mundo Sim. quer entesourar dólar. Eles não têm, não digo que eles não têm, mas a restrição externa deles é muito mais frouxa. Então você, por exemplo, você vê toda hora a notícia, o déficit do governo dos Estados Unidos é não sei quantos trilhões, não sei o quê. Uma coisa enorme, né? E por que eles podem se dar o luxo de ter um déficit tão grande, né? Ter uma política monetária, uma política fiscal tão frouxa, né? Justamente por isso, porque eles não batem nessa restrição externa. A moeda deles é muito mais difícil de ser desvalorizada do que o real, do que, sei lá, o peso argentino. Também é eles que imprimem a moeda, né? Exatamente. Então se o dólar perdesse esse status, né, de reserva de valor, de ser a principal moeda mundial, você perderia esse caráter especial que a economia dos Estados Unidos tem. E o que isso implicaria? Isso criaria uma trava para o crescimento econômico dos Estados Unidos, uma trava que deixaria o nível de crescimento máximo deles, digamos assim, potencial, né, como a gente fala no jargão dos economistas, mais baixo. Então, assim, o que aconteceria com eles é a mesma coisa que acontece com o Brasil. O Brasil, quando começa a crescer mais que 3% ao ano, o Brasil bate nessa restrição externa, via de regra. Você vê, essa é a nossa sina. Mas como é que resolve isso? É complicado. Porque não tem como resolver. Se a moeda americana é o ponto-chave ali, a referência, Sim. não tem, vai bater sempre, né? Todas as moedas do mundo vão bater sempre. Qual que é a questão? Existe uma lei, né? Que eles chamam de lei, na verdade não é uma lei, né? É um acordão. Não é um acordão, é assim, eles chamam de lei, mas não é uma lei da física, né? É um modelo e tal, econômico. Eles chamam de lei de Tyrrell. Era um economista britânico lá que fez que é o seguinte, o tanto que você pode crescer, ele é condicionado. Cara, agora vai ficar um pouco técnico, mas você me perdoa, mas eu tento explicar. Qualquer coisa eu pergunto, que eu não Ele entender. é condicionado à elasticidade de renda, certo, das suas importações e da elasticidade de renda das suas exportações. Tá. Pelo seguinte, pensa, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, a economia está crescendo pra caramba, as pessoas começam a demandar mais importações. Certo. Se lá fora também está crescendo pra caramba e as nossas exportações, elas estão, o crescimento da demanda pelas nossas exportações estão crescendo na mesma medida, isso não cria um desequilíbrio. Certo. Você entende? Tá todo mundo crescendo, a gente está aumentando as importações, mas ao mesmo tempo a gente também está aumentando as exportações. Entendi. Então fica no 0 a 0, entendeu? Fica no ganha-ganha ali. Fica no 0 a 0. Só que qual que é o problema? Não só do Brasil, mas de modo geral dos países mais pobres, né, que não são tão industrializados, que não estão na fronteira tecnológica. Os produtos que a gente exporta, de modo geral, eles têm uma elasticidade de renda da demanda mais baixa. Tá. Então o que acontece? Pensa assim, por exemplo, café, que é um dos produto primário. que é um dos principais produtos que a gente exporta para os Estados Unidos, por exemplo. Digamos assim, pô, Luan, você ganhou na loteria amanhã. Certo. Amanhã, pô, ficou milionário do dia pra noite. Vou noite. virar o Fábio Scatolin. Você plantar café lá e já então, mas aí você vai tomar o dobro de café que você toma, geralmente? Não. Entendeu? Entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, conforme a renda cresce, esse tipo de produto que o Brasil exporta, de modo geral, soja, carne até tem uma lista, mas café, suco de laranja, não tem um impacto açúcar. grande, né? Exatamente, você não vai, fiquei milionário, vou dobrar o meu consumo de açúcar. Não vai. Mas assim, por exemplo, digamos, você tem um carro, né? Você ficou rico do dia pra noite. Geralmente você trocava de carro a cada 10 anos. Agora você vai falar, não, todo ano eu vou trocar de carro. Não é? Tô rico mesmo. Então, na hora que eu cansar, eu troco de carro. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, geralmente, os países mais ricos, eles exportam bens que têm uma elasticidade, renda da demanda maior. E por isso não tem esse impacto que a gente tá falando. Por isso, essa trava, né, da restrição externa, para os países mais ricos, de modo geral, ela é mais frouxa. Mas demora mais. Mas uma hora vai ter.
Não, sempre vai ter, né? Sempre em algum nível vai ter. Que você pega assim, vamos pegar o caso da Alemanha lá, né? A Alemanha exporta carro para o mundo inteiro, etc. e tudo mais. Só que uma hora vai chegar esse teto, até porque do ponto de Sim, vista sim. de competitividade, a Alemanha já está perdendo para a China, que está aí com o BYD, né? Então Sim, tudo isso vai impactando na sim. economia alemã, né? Não, com certeza. Essa questão da restrição externa, ela afeta todos os países, mas aí cada país tem a sua peculiaridade, né? Às vezes alguns países têm uma moeda mais forte, Entendi. aí vai ser um pouco menos, a restrição vai ser um pouco menos restritiva, vamos colocar assim. A pauta de exportação daquele país pode ser uma pauta mais sofisticada, produtos mais complexos que tem uma elasticidade renda da demanda. Eu, Parece um palavrão isso, né? eu vou ser bem Mais alto. simplista, assim, mas pelo que eu É, estou entendendo, pense que é o seguinte: vamos supor, tem uma família, todo mundo tem seus irmãos, né? Vamos pegar o caso da minha família lá. São aham, 8 irmãos. Tem um irmão que é um pouquinho mais rico, que é o tio Carlos. Tem um aham, irmão que é um pouquinho mais pobre, que está devendo um pouquinho mais, tem mais dificuldade econômica ali, uhum, né? Que é o tio Zeca, que você aham, conheceu, o Padrinho Sebastião, que é um pouquinho, tem uma rendinha um pouco menor do que o tio Carlos. Mas aham. os 8 estão trabalhando, né? Os outros estão tentando chegar. A diferença é que a renda, né? O limite do Zeca é menor do que o Carlos, digamos assim, de forma bem simplista. Exatamente, é isso aí, Lu. De É isso aí. forma bem simplista, É isso aí, para é isso tentar aí. explicar que, às Aham. vezes. Porque eu vejo, por exemplo, ó, e uma coisa que eu queria te perguntar, né? O Brasil, eu sei que não está na pauta, inclusive vou te pegar, né, no pulo, né? O É. Brasil fez essa negociação Mercosul com a União Europeia. Uhum. Você, enquanto economista, a economia acha certo essa união de países, etc. Isso tem dado resultado? Não dá Uhum. Uhum. resultado? Como é que é essa questão do... Porque o Trump lá, por exemplo, taxou, mas taxou a União Europeia, né? Daí os europeus lá ficaram malucos, né? Ficaram Uhum. doidos. Só que daí um país vai lá e quer negociar na frente. Como é que você vê essa situação? Aham. Qualquer acordo comercial vai sempre depender, primeiro, do nível de desenvolvimento dos países, né? Da diferença de nível de desenvolvimento e dos termos do acordo, né? Por exemplo, né, digamos, a gente fecha um acordo de livre comércio com um país que é muito mais desenvolvido que a gente. Uhum. Tudo mais constante, no longo prazo, talvez não seja tão interessante, entendeu? Porque aí cai naquela questão que eu mencionei anteriormente, né? Qual que é a tendência, né, que aconteça, né? Digamos, a gente faz um acordo de livre comércio com o Japão, né, que é um país, né, que ainda é um país bem avançado tecnologicamente, etc. Então a gente vai importar carro, computador, né, etc, etc. Um monte de produto sofisticado, né? E a gente vai mandar para eles café, soja, boi, né, carne, Carne. açúcar, né? Enfim, minério de ferro, petróleo. Então, no longo prazo, o que pode acontecer, né? Essas indústrias que poderiam se desenvolver aqui no Brasil, né? Por exemplo, sei lá, uma indústria eletrônica, né? Alguma coisa assim, elas vão acabar morrendo, né? Morrendo antes de nascer, na Porque verdade, não né? tem como competir. Não tem como competir, exatamente, né? Porque a indústria, ela tem uma peculiaridade que você não vê, por exemplo, na agricultura, né? Uhum. Que é o que a gente chama, vou falar um outro palavrão aqui, de ganhos de uma economias de escala. Economias Hum, de escala. Que, que é o seguinte, quanto maior você, digamos, se você tem uma fábrica que produz 1.000 carros, tá, você vai ter um custo, sei lá, X para certo. produzir cada carro. Se você tem uma, se você tem uma fábrica que vai produzir 100.000 carros, o teu custo vai ser uma fração de X. Certo. Você tem um ganho de escala. Porque, por exemplo, a máquina lá que você usa para produzir o carro, digamos, se você produzir X, ela vai se depreciar da mesma forma. Uhum. Você concorda? Mas Tá. se você produzir 10, se ela tiver capacidade de produzir 10x, ela vai se depreciar da mesma forma, só que o teu custo vai diminuir. Porque Entendi. você vai estar diluindo essa depreciação do bem em mais produtos que você está produzindo. Ou seja, eu vou ganhar mais. Quem produz mais acaba ganhando mais. Essa é uma Sim, premissa. sim, porque você tem um custo mais baixo. Isso, via de regra, é o que Aham. acontece na indústria. Na agricultura, por exemplo, não.
Por quê? Porque na agricultura pensa o seguinte, você tem um sítiozinho, Certo. e aí você tem uma roça de milho Tá. nesse sítio. E aí você todo ano ali, você planta lá a tua rocinha e tal. Aí, digamos, o preço do milho dobrou. Você Tá. fala, pô, vou aumentar minha roça de milho, né? Então, só que, digamos, você já tá plantando a parte boa do teu sítiozinho, você já tava usando na roça. Certo. Então você vai ter que plantar no morrinho lá, que vai ser mais trabalhoso, vai ter que fazer terraplanagem. Talvez a terra não seja tão boa, você vai ter que colocar mais adubo, enfim. Entendi. Entendeu? Então, de modo geral, na agricultura acontece o contrário, você tem deseconomias de escala. Conforme você vai subindo a tua produção, o teu custo vai ficando mais alto e não mais baixo. Entendi. É claro, isso é uma regra geral, né, mano? Pode ter casos e casos, né? Certo. Pode ter exceções e tal. É meio que uma premissa, assim, né? Mas isso torna muito complicado para os países pobres entrarem nessa competição, né, e no setor industrial contra os países ricos, porque eles já estão produzindo. Sim. Então imagina. Como é que você vai competir? Exatamente, como é que você vai sair do zero, entendeu? Entendi. Por exemplo, né, com, sei lá, uma Boeing lá que produz não sei quantos aviões por ano, e aí você vai criar uma empresa de aviação aqui no Brasil do zero. Tudo bem, a gente tem Sim, Embraer mas e daí- tal. Mas desculpe te cortar, mas daí volta no negócio do Trump lá, que a tarifa, né? Eu não sei se é o caso do Brasil, vem para proteger esse segmento da indústria. Não sei se eu tô certo, assim. Vamos pensar, você falou no caso na Boeing ali, né? Aham. Quando ele taxa a Boeing, como é que é o nome Embraer. dela? A Embraer brasileira, ele está tentando proteger a Sim. Boeing para que a Boeing tenha uma capacidade de vender aquele, vamos supor, estou chutando aqui, um Boeing custa $1.000, né? Um valor aí. Só que pela tarifa dele contra o Brasil, vai custar $2.500, né? Chutando alto aí, ou $1.500. É claro que o cara não vai comprar o Boeing e não o produto brasileiro, né? Sim. Essa é a tentativa das tarifas do Trump, não é? Eu acho, na verdade, que foi uma retaliação a essa questão dos BRICS, que o próprio Lula citou e tal, de tentar desdolarizar a economia. Ah, Eu acho que foi uma retaliação nesse sentido. Acho que foi por isso que ele anunciou essas tarifas, que vamos ver também se ele vai manter, né? Ainda não começou o prazo que ele falou que é a partir de 1º de agosto, né? Então vamos ver se ele realmente vai... que eu até vi hoje na CNN que o Japão, a Coreia do Sul e a China vão se reunir para falar sobre essas tarifas, né? Sim. Então você vê, a própria tentativa dele de tarifar aqui, tarifar ali e trazer os países à mesa, os países estão criando outras alternativas para negociar outras formas Sim, de sim. comércio e custeando o alambrado, como dizia nosso saudoso Leonel Brizola, né? Sim. Me parece também que o Trump tem adotado uma estratégia de meio que colocar contra a parede, né, os países. Então vou te taxar e tal. Famoso Big Stick. Aí, que tinha. beleza, não, tá, vai me Só que taxar. não Então é vamos militar. sentar aqui e conversar. Aí você acerta ali, não, mas tal produto, você pode taxar menos ou mais, etc, etc. E aí tenta chegar num acordo, né? Me parece que ele tem adotado essa estratégia, né? De meio que tentar assustar os países e depois vai negociar e tal. Enfim, né? Não tem um negócio chamado teoria dos jogos, que é mais ou menos isso? Tem uma teoria que o pessoal fica falando e tal, que daí agora tá cheio de analista econômico no Twitter, né? Não, tem sim. E daí o pessoal fica falando, não, porque ele tá sendo, como é que fala? Assessorado na teoria dos jogos pra fazer esse tipo de Eu conversa. acho que talvez já seja um pouco de viagem na maionese, né? A galera começa a criar esse Tipo subterfúgio. crítico de arte moderna, né? Tem uma coisa qualquer lá na parede, o cara, não, porque o artista quis dizer isso. Eu vi, Sei, né? eu vi uma piada uma vez na internet que era o cara pegou um sanduíche,
fez um sanduíche, botou num quadro e colocou lá no museu, né? Aham. Daí vinham os críticos, olha, o pensamento da fome mundial e tá aqui, etc. Um amarelo representa isso, representa aquilo. E no final não tem Não é uma nada, grande só botou alguma coisa ali, exatamente. uma grande proposta. Sim, E tem a sim. ver também com a questão interna dele também, né? Que os Estados Unidos estão perdendo empregos, né? Aquele cinturão da ferrugem, que é engraçado que, volto a dizer, todo mundo virou analista dos Estados Unidos, né? Ah, e o cinturão da ferrugem está perdendo emprego, né? Mas isso até faz sentido. Eu não sei se você assistiu o documentário do vice dele, né? O vice dele é de Ohio, né? Então você veja, ele pegou um cara de uma região que tá perdendo emprego, que, né, Sim. que as pessoas não estão conseguindo ascender, e as próprias empresas norte-americanas estão indo para lugares mais competitivos, né? Sim, sim. Indo para outros países aí. A Índia, você falou que a Índia está crescendo e tal, deve ter Sim, um sim. monte de empresa americana lá botando aqueles indianos para trabalhar. Então tudo isso tem impacto, né? Sim, sim. O que acontece às vezes é um processo diferente do que aconteceu aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente diz que a gente teve uma desindustrialização precoce, né? Então a gente se desindustrializou, se você pega lá a década de 70, 80, a nossa indústria ela tinha um peso muito maior na nossa economia do que ela tem hoje. Entendi. Mas indústria brasileira, A né? indústria brasileira, exatamente. Mas nos países ricos existe muitas vezes acaba acontecendo um outro tipo de desindustrialização, né? Que você começa a perder empregos na indústria e migrar principalmente para serviços mais complexos, né? Então, por exemplo, né, os Estados Unidos hoje a indústria realmente, eu estava vendo aqui os dados, né? A indústria chinesa é 60% maior que a indústria 60%? 60%. Então, você vê, né? Daqui a um tempo provavelmente vai ser mais que o dobro da indústria dos Estados Unidos. Mas em compensação, né, você lá nos Estados Unidos você tem empregos, né, nessas empresas de alta tecnologia, como o Google, como a Meta, como a Amazon. Então a gente chama isso de serviços complexos, né? Então esse processo ele é meio que natural, assim, ele acontece de fato. Só que isso pode te trazer consequências políticas, né? Os Estados Unidos é um país que se você pega assim historicamente, desde a década de 70, assim, mais ou menos, a classe média dos Estados Unidos tem diminuído, né? Entendi. Então, Mas as pessoas estão ficando mais pobres ou estão melhorando de renda? é o seguinte, se você pega o PIB, né, a renda total, a renda média dos Estados Unidos, ele está crescendo, né? Nunca parou de crescer. Mas a renda mediana, aí ela deu uma boa estagnada, desde o final ali da década de 70, mais ou menos. Porra, a pessoa tá sem valor, sem ganhar desde a década de 70, digamos exatamente. O que é a renda mediana? A renda mediana, digamos, é a renda do cara que está exatamente no meio. Então pensa assim, você tem... Tá. Pensa assim, você tem 10 pessoas, 11 pessoas que fica mais fácil, por exemplo. Tá. Então você tem os 5 mais pobres, os 5 mais ricos, e você tem o sexto cara, que é exatamente o cara que está no meio. Entendi. Então, digamos assim, esse cara, em 1970, e pouco, ele ganhava um salário de, sei lá, $1.000 por mês. Certo. Hoje em dia ele continua ganhando os $1.000. Ah, não acendeu nada. Exatamente. Então isso que tem acontecido nos Estados Unidos é um processo de aumento da desigualdade, né? A renda tem crescido lá nos Estados Unidos, a renda média, só que quem tem se dado bem com isso são os mais ricos, né? O 1% mais rico, 0,1% mais rico, enfim. Só que daí, vamos supor, você falou o cara que ganha $1.000, né? Que esse cara é do meio. Só que o mesmo $1.000 que ele ganhava em 1970, ele não compra as mesmas coisas que ele comprava em 1970 que ele compra hoje, né? Isso assim. Aumentou o valor, sim, né? sim, com certeza. Daí o cara fica com valor menor no final do mês. né? Não, mas isso assim já desconsiderando a inflação, né? Eu digo em termos reais, né? Em termos reais. Mas você sabe assim que no longo prazo esses índices de inflação eles não dizem muita coisa, né? Por quê? Você sabe disso, uma curiosidade econômica aí, Luan. Pelo seguinte, porque como que você calcula um índice de inflação? Essa ideia. Você pega uma cesta de consumo média. Tá. A cesta básica. Não, a cesta de consumo média. O que as pessoas consomem em média? Entendi. Então, Um digamos pacote de assim, arroz, pacote de feijão. Exatamente. Pô, sei lá, o cara pega 1% da renda dele, ele gasta em feijão.
Entendi. 0,5 em arroz. Enfim, aí você Daí constrói a cesta média. Entendi. No longo prazo, você concorda que você vai estar comparando duas coisas completamente diferentes? Porque o que a pessoa consumia na década de 70 não é a mesma coisa que a pessoa Não, consome hoje em dia. não. Na década de 70 não tinha São produtos iPhone. diferentes. não tinha iPhone, não tinha computador, não tinha, enfim, um monte de coisa que a gente consome hoje em dia. É que não tem como comparar, né? Exatamente. Fora a questão qualitativa, né? Fora a questão qualitativa. Pensa assim, sei lá, um carro. Certo. Né? Um carro em 1970 era uma coisa, um carro em 2025 né, tem muito mais tecnologia, muito mais ali serviços embarcados, né? Entendi. Um Gol de 1970 é diferente do Gol de hoje, né? Exatamente. Então, mas enfim, os valores, as coisas vão mudando, mas no final das contas ainda esse povo americano não tá sentindo e isso impacta na política, né? Porque se você pensa, com certeza. o cara lá, a gente voltar a falar daquele, é porque também tem a ver com o Brasil também. Eu acho que tem essa, eu não sei se isso define como classe média, esse cara que tá no meio ali, eu não sei. É uma classe média. Onde, digamos assim, o cara que está na classe média, que em 1970 ele ganhava X e hoje ele ganha o mesmo X, mas ele está gastando Y e não em vez de X, nossa, me senti agora o Ciro Gomes. Ele vai falar, porra, minha vida não está melhorando, então alguém tem que ser culpado, e o culpado no final das contas é o governo, né? Sim, sim. Daí... eu acho que sim, acho que essa situação que acontece nos Estados Unidos, acho que de certa forma ela acontece no Brasil também, né? E na Argentina também, né? E os caras vão... E olha que doido, né? Porque daí agora falando um pouco da nossa área, né? Que é a política. Essa questão econômica influencia tanto na vida das pessoas que daí começa a surtar, né? As pessoas começam a criar os seus... Não é criar, mas assim, o cara surge, né? Você pega Escolhe um vilão, né? Escolhe um vilão. Não, mas assim, vai surgindo os malucos. Eu vi na eleição da Alemanha, o partido lá, ultranacionalista, cresceu. A França, que é o baluarte das liberdades, não sei o quê e tal. A Marine Le Pen tá fazendo 45%, né? Uma coisa que era inimaginável. Sim, sim. Eu vi uma pesquisa, né? Um histórico da eleição francesa, que a extrema-direita na França sempre existiu. Só que não passava de 2% a 3%. Hoje a extrema-direita representa 45% do pensamento francês, né? A Alemanha, você veja, a extrema-direita alemã... Só que daí é que é engraçado, né? Porque aqui no Brasil a extrema-direita é extremamente liberal. Extremamente liberal, porque o Estado está atrapalhando a tua vida, etc. Lá na Europa, a extrema-direita quer Estado. Né? A extrema-direita italiana fica falando, não, é menos União Europeia, mais Roma, a capital... esqueci o nome da Giorgia Meloni, né? Ganhou a eleição com esse papo de não, é mais Roma, etc. Lá, a Europa, a extrema-direita é outra coisa, né? Estão preocupados com a imigração e tal. E aqui é uma extrema-direita vendida, né? Para os Estados Unidos, né? Você veja como é que é complexo. Ao mesmo tempo é parecido, mas também são concepções de mundo diferentes, né? Sim. Realmente, isso daí é um ponto que eu não tinha parado para pensar ainda. Mas acho que cada país tem a sua especificidade, né? Tem a sua história e tal. E aqui no Brasil, como a gente é muito colonizado mentalmente mesmo, né? Aí a América Latina como um todo, né? Quer mais entrevista que o Milei? Pois é, e assim, esse negócio aí do Trump, logo depois um dos filhos do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, foi entrevistado na Globo News. E assim, eu acho que foi uma das coisas assim, mais vergonhosas assim, que eu já assisti, assim, né? Porra. Porque assim, o cara é um senador da República, né? Então assim, porra, isso daí tem um peso, né? Mas é pelo Rio também, né? Não, tudo bem, mas é senador da República. E assim, o cara tava lá falando na Globo News, assim, como se o Brasil fosse uma republiqueta, assim, sabe? Tipo, uma república das bananas, um país eco de, sei lá, sem nenhuma relevância, e que a gente tinha que se curvar ao Trump e aceitar tudo que o Trump tava falando, porque senão a gente não sabe as consequências, né? Então, assim, você vê assim que mesmo a nossa elite, né?
ela tem uma mentalidade, assim, de vira-lata mesmo, né? Então, Total. o Nelson Rodrigues falava disso lá na década de 50 e não mudou muito, né? 70 anos depois é a mesma coisa. Mas é interessante uma coisa que você falou, né? Saindo dessa coisa, que é, ao mesmo tempo que tem essa elite que tem um pensamento vira-latista, a população não é, porque o anti-Trump, né? Que o Lula aí, de certa forma, se colocou, aumentou a popularidade do Sim, cara, né? sim, com Então, no certeza. final das contas, esse Brasil para os brasileiros pega. Pega, sim. E é engraçado que é o seguinte: a extrema-direita no Brasil, na época da ditadura militar, ela teve no poder, né, com os militares, etc. e tal. Mas você não imaginaria, por exemplo, um cara igual o Geisel, igual o Médici, por exemplo, claro, do ponto de vista econômico, era subordinado aos Estados Unidos. Mas você não ia ver o Geisel, por exemplo, falar, não, é que o Brasil tem que se subordinar aos Estados Unidos. Nem o Mourão, que é o Mourão, que é a maior entreguista que tem, foi lá e falou, não, o Brasil é dos brasileiros, né? Não tem nada a ver com o Trump, né? Então tem uma concepção errada dessa nova direita aí que é nacionalista, mas é nacionalista de goela, assim. Não é. Não tem nada de nacionalista, na verdade, né? Né? E tudo vendido, né? Exatamente. E também, já que você tocou nesse ponto, eu acho que todo mundo que de fato é nacionalista, é patriota, eu me considero, né, um nacionalista, um patriota, tem que achar muito estranha essa ajuda, digamos, que o Trump tá dando pro Bolsonaro. Embora a gente saiba que o Trump tá cagando pro Bolsonaro, né? Falar no português bem claro, assim. Os motivos que ele impôs essas tarifas são econômicos, são políticos, não tem nada a ver, né, com família Bolsonaro, com o Jair usando tornozeleiro, nada disso. Mas, de qualquer forma, ele colocou na carta dele, tá no documento lá dele. Então, eu acho que assim, todo mundo que é nacionalista de verdade, que é patriota de verdade, tem que se questionar por que ele fez isso. Verdade. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. O que ele tem a ganhar se o Bolsonaro, por exemplo, voltar a ser presidente? Porque de graça não é. Não, tudo tem um impacto, né? Então, tudo tem um assim, preço. se você se preocupa com o seu país, com a sua nação, com a sua pátria, Mas no final tem que colocar a mão na consciência. Né? No final das contas, parece que a direita brasileira é mais viralatista mesmo, né? Porque, você veja, nem o Milei, que é mais maluco que o Milei, tá dando um choque de economia lá. Como é que ele fala? Ele tem. Eu não, é porque não o PSDB tinha uma mania de chamar choque de gestão, né? PSDB pra tudo o que falta nesse estado é choque de gestão, né? Mas nem o Milei lá. Você pergunta pro Milei se ele vai fazer um discurso anti-Argentina, falar, não, a Argentina tem que se subordinar aos interesses norte-americanos. Inclusive, os argentinos são bem nacionalistas. Né? São ultranacionalistas, né? Bem diferente do... Só que eles são... tem uma análise do Zé Dirceu, meu amigo Zé Dirceu. Olha, vou falar isso, vai sair... O Kilter vai falar, Luan é amigo do Zé Dirceu. Comunista. O Zé Dirceu fala que a Argentina... ela é muito radical nas suas posições. Então, assim, ela sai de um peronismo para ir para uma direita. Essa direita não deu certo, ela volta para o peronismo, mas um peronismo mais à esquerda. Daí não deu certo esse peronismo, ela vai para uma outra direita, porque aquela direita não deu certo e tal. Ela fica cambiando de um lado para o outro. Mas eu vou te falar, Luan... Acho que a gente até já conversou isso em outras ocasiões. Assim, eu acho que até demorou a parecer um maluco igual o Milei na Argentina. Porque, assim, a Argentina, se você pega historicamente, é um país que praticamente não cresce, acho que desde a década de 50, talvez. Desde a década de 50. Então, assim... O que a Argentina vive do quê? É uma boa pergunta. Não, mas o problema da Argentina... a gente volta lá para aquele assunto que a gente estava falando, é a restrição externa, porque a Argentina ela tem uma economia muito baseada em milho, soja, couro, carne, uma economia pouco industrializada, né? Enfim. E aí eles estão sempre esbarrando nisso, então vira e mexe a moeda deles se desvaloriza, e a inflação, e etc. E aí, enfim, até que demorou pra aparecer um cara igual o Milei, um malucão, assim, que, vou acabar com tudo, vou acabar com os ministérios, etc, etc.
O Brasil, por exemplo, né? O Brasil em 40 anos de semi-estagnação econômica pareceu o Bolsonaro, né? Sim. E o Brasil também, se você pega desde a década de 80, tudo bem, ali teve o período entre 2003 e 2013 que a gente deu uma crescidinha e tal. Mas a gente praticamente não cresce desde a década de 80, entendeu? Mas o produto com valor agregado foi pouco, né? A mudança da economia, assim, digamos, do chão de fábrica, né? Não mudou. Né? Você falou que não cresce, mas também continua sendo Plano Safra como o maior investimento público. Plano Safra é um negócio absurdo, né? Sim, E, sim. e pergunta se a bancada ruralista vai aceitar tirar o subsídio do Plano Não, Safra. claro que não. Nunca vai deixar um negócio. Sabe que é uma coisa até que eu tava falando, eu não sei se foi. Ah, foi aqui com o Miroc, né? Que a gente tava falando sobre a isenção fiscal, né? Que ele falou que no Brasil tem 800 bilhões, né? Algo na casa disso, se eu não me lembro, que era 800 bilhões de isenção fiscal. Uhum, Cara, isso é um absurdo. uhum, Mas tem um impacto. Né? O Congresso vai votar e não vai deixar mudar isso. Então você não pode mudar a isenção fiscal. Não pode mudar o super salário. Você vai para onde, né? Para manter as metas do governo, né? Sim, sim. Já que tem essas legislações aí, você corre para onde? Daí começa a fazer negócio de Bolsa Família, corta isso. sempre história do lado mais fraco, né? Sim, no final das contas é o que vai pagar ali a conta do negócio, né? Porque também tem lobby, né? Pobre não faz lobby. Exatamente, exatamente. Você vê, assim, infelizmente isso é uma coisa que acontece, seja no governo de direita, seja no governo de esquerda. Por exemplo, faz pouco tempo, a proposta que o governo fez lá de desvincular o crescimento do salário mínimo ao crescimento do PIB, isso daí é uma maneira de cortar gastos, né? E prejudicando quem? Prejudicando o trabalhador mais pobre, Sim. que é quem ganha um salário mínimo. Ou que às vezes ganha até um pouquinho mais, mas que o seu salário é, né, balizado pelo salário mínimo, né? Mas se desvinculasse, por exemplo, hoje não tá vinculado ao crescimento, mas se desvinculasse, o governo podia falar, não, esse ano não vai ter aumento de salário, né? Também, né? Então, não sei se dá para retroagir no ponto de vista salarial, né? Mas... Não, eu acho que diminuir não pode, né? O máximo eles podem congelar. Mas mesmo assim, se congela aí um aumento de salário por 5 anos, o impacto disso é muito grande, né? não, com certeza. Mas o conflito distributivo aqui no Brasil sempre foi muito complicado, né? Já estamos caminhando para o fim aí. Para encerrar, o que você achou dessa reforma da tributária do Haddad? Reforma tributária. Olha, eu acho assim, o nosso sistema tributário tem dois grandes problemas, né? Um, que é a complexidade. Então, por isso que a gente tem tanto contencioso tributário, né? Um monte de ação na justiça e crédito disso e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse fator foi atacado por essa reforma, né? Embora seja uma reforma que vai ser bem, né, diluída no tempo, tem um prazo de transição, acho que de 10 anos, se eu não me engano. Mas o outro problema, que no meu ponto de vista é até pior, é a regressividade, né, do nosso sistema tributário. Que é o seguinte, no Brasil, o pobre paga mais imposto do que o rico. Isso é um completo absurdo, né? E isso passou ao largo, né, dessa mini reforma tributária que foi feita pelo Haddad, porque, na verdade, a ideia foi unificar os impostos. Né? Simplificou o imposto. Simplificou. É positivo? Com certeza é positivo. Mas, assim, eu acho que é pouco ainda, entendeu? E até na época eu comentei, tinha um cara lá que, talvez, não sei se ele vai assistir isso, mas tinha um cara que fazia doutorado lá comigo, que ele até foi presidente do BNDES lá no primeiro governo Lula por um período e tal. E ele, assim, só ele pode criticar, assim, o Lula, o PT. Né? Eu tava batendo papo, então eu falei, pô, mas eu achei errado isso aí que o Haddad fez. Né? Se ele vai mexer nos impostos, mexe em tudo de uma vez. Sim. Porque a ideia, o que o Haddad vendeu foi assim, não, primeiro a gente vai fazer isso aqui, depois a gente vai mexer no imposto de renda. Mexeu naquilo, não mexeu mais nada, entendeu? Porque é claro, entendeu? É claro que ia acontecer isso. Porque quando você vai mexer numa coisa que é difícil, né, que tem muito interesse envolvido, igual o imposto de renda, você já tem que tentar acomodar os interesses com outra coisa. Então ele poderia ter usado, né,
essa reforma dos impostos indiretos que foi feita, né, do PIS, COFINS, ICMS, ISS, etc, etc. É como uma maneira de contrabalancear né, os interesses que seriam contrariados com uma reforma do imposto de renda. Aí, pô, o que aconteceu? Passou lá o negócio e tal, aprovou, legal, mas aí agora para mexer no imposto de renda tá difícil. Agora não passa Então não mais. vai passar mais. A verdade é essa. Então, assim, foi uma estratégia, no meu modo de ver, completamente equivocada. Mas aí podia travar, podia não acontecer e tal. Bom, mas era a coisa certa a se fazer, né? Mas no final não aconteceu, né? Mas não foi. Mas, Arthur, quero te agradecer, um papo muito bacana e, cara, tô acompanhando lá teus escritos, né? Você tem feito alguns artigos aí sobre a economia brasileira e volte sempre para debater economia aqui na Rádio Paraná Oficial. Beleza. Queria agradecer de novo, Luan. Agradecer a você, ao Obrigado. Alexandre, pelo espaço aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, obrigado e até sexta-feira, se Deus quiser.